A graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos do canal Atos Tube. Nós estamos para mais um Atos Podcast. Bem-vindo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e eu peço encarecidamente que você deixe o seu like para abençoar esse nosso projeto, porque é muito importante, gente. Quando você deixa o like no vídeo, o YouTube ele reconhece que esse vídeo é bom e ele vai recomendar para várias pessoas. Então, apoie o nosso projeto aí, deixa o like agora para você não se esquecer, tá certo? E hoje eu estou, como de costume, aqui à minha esquerda da minha companheira, a minha hoster aqui junto comigo, a pastora Cláudia de Farias. Olá, se apresenta aí, paz pastora Senhor Cláudia. a todos, eu sou a pastora Cláudia de Farias. Muito bem, eu acabei falando, né, a apresentação dela todinha, faz parte, né, eu tô empolgado porque eu estou aqui à minha direita, à minha destra, olha só. Glória! Eu estou aqui... Um súdito, né, do lado do súdito. Eu estou aqui com o meu querido amigo e mentor aqui, um cara que eu aprendi muito com ele, foi exemplo para mim no começo de fé, muitos anos atrás, mas nós vamos chegar lá. Estou aqui com o meu querido amigo, presbítero Oséias. Por favor, presbítero, apresente. Graça e paz aí, povo de Deus. E estamos juntos aí para mais um bate-papo, né? De cristão para cristão e aquelas pessoas também que não são cristãs, que se envolvam, que se misturem. Aleluia! Então é isso, pessoal. Bom, eu peço que você aí fique muito atento, porque eu tenho certeza que vem coisa boa por aí para edificar a sua vida. Beleza? Então, antes de mais nada, a gente costuma fazer a abertura do nosso podcast com a leitura de um texto bíblico. Amém? E, presbítero, faça as honras. Você pode ler. Vamos falar sobre amigos, né? Estamos falando com amigos aqui, né? Na realidade, eu gostaria que iniciar com a epístola, né? Vamos iniciar com a primeira epístola, né, de João, não é? A primeira epístola de João, primeira epístola, né? Vamos lá, primeira epístola de João, 4. Capítulo 4, versículo 11, né? Versículo 11 a 12. Maravilha. Ele trata de uma coisa muito legal e que nós devemos crescer na fé, crescer na perseverança, crescer juntos, né, Cleito e pastora Cláudia, e tentar, nesse diálogo, no máximo do possível, transpor para vocês aí que estão nos vendo e nos ouvindo, né, uma maneira bem legal e numa maneira bem bíblica, pois até então somos cristãos em Cristo, né? Em Cristo, né? Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 11, ele fala: amados, se Deus de tal maneira, né, nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, né? Ninguém jamais viu a Deus, né, se amarmos uns aos outros, né? Deus, ele permanece, né, em nós, e o seu amor é em nós, né, aperfeiçoados, digo eu, vamos de passagem, devemos somente discutindo um com o outro, dialogando, né? Isso adentra muito, invade um pouco a esse ponto de desigrejados, essas situações que, na realidade, para quem me conhece, eu não tenho muito peso na língua, mas empobrece, né, a união, empobrece, né, o cristão em si. Mas eu quero dizer a vocês que, quando nós nos unimos em Cristo Jesus, nós nos aperfeiçoamos. Ele ajuda, através do Espírito Santo, Cláudia e pastor Cleiton, a nos aperfeiçoar. E aqui, nessa discussão, aqui, nesse diálogo, nesse bate-papo legal, transparente, bem limpo, né? Aí está a invasão do Espírito Santo em nossas mentes aqui, para que nós consigamos, né, delinear na Bíblia aqui uma coisa boa, né? E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, né? Nos aperfeiçoando, como nos fala aqui
a primeira epístola de João 4, 5, né? Primeira epístola de João, capítulo 4, do 11 ao 12. Maravilha, maravilhas. Que palavra abençoada, né? Só vou ajeitar aqui o microfone do presbítero, porque... Muito bem. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Vocês podem ver aí que o presbítero já começou com os 2 pés na porta, né? Porque quando você fala disso daqui, quando você fala da questão de permanecer no amor de Deus, e no amor de Deus, quando a gente permanece nele, nós somos aperfeiçoados. E ele já começa citando um tema áspero, que são os desigrejados, né, hoje em dia. Eu já fico contente, né, pastora Cláudia? O que a senhora tem a dizer aí? Tá ficando cada dia mais sério, né? Tá ficando cada dia mais sério. Mas sabe que assim, quando a gente começa a meditar nisso, né? Que a gente tem essa união, esse amor de Cristo, né? Nós somos amigos, nós temos Cristo, nós vamos para a igreja, para essa união, né? Para esse encontro com Deus. E é bom, né? É bom quando a gente consegue se unir, né? Que muitos já perderam isso. Muitos já perderam isso. Já perderam esse desejo de estar na casa do Senhor, né? Já perderam esse desejo de encontrar os irmãos, já perderam esse desejo de louvar, de orar, né? De dar a mão para o outro, sabe? Então, vamos orar para que isso volte logo. Esse retorno ele tem que ser... Eu acredito assim, esse retorno ele só vai acontecer quando nós abrimos a nossa mente como um apostolado, né? Como defesa, não é? Porque até estes que jogam, Cleito, esse tipo de semente, não sei se farão uma heresia aqui, né? Uma semente daninha, né? Eu não sei se essa semente que é jogada por um filho de Cristo desse, na realidade, isso vai simplesmente desunir, isso vai simplesmente... Ele, para jogar essa semente, para ele chegar nesse ápice, ele passou por uma congregação, ele passou por uma união de pessoas, ele passou por vários aconselhamentos, por vários... união, por várias, assim, como nós estamos aqui, né, unido com vários irmãos, congregando com vários irmãos, né, para depois chegar a um ápice e falar, se você ficar na sua igreja, me ouvindo e dando likezinho para mim, e dando estrelinha para mim, eu vou ganhando e vou lançando essa semente ruim, né, essa cevada que só vai encher, como eu já falei várias vezes, só vai inchar o teu coração, que quando você começar a ficar só, acabar o dinheiro para colocar a internet, acabar o dinheiro, né, Cleito, para você andar daqui a ali, eu sou franco em falar, você vai precisar daquela união, daquele evangelho em comunhão, não é? É uma das coisas que o meu pastor, ele sempre fala, e ali terrivelmente... É um terrível na Bíblia, né? Digamos assim, há um letrado na Bíblia, né? Então, assim como o Cleiton, assim como a pastora, né? Mas eu quero, nem sei porque também nós entramos invadindo, né? Essa parte de desigrejado. Eu também, com a minha língua, né? Eu deveria acalmá-la, né? Mas assim, meus irmãos, brincando, mas a coisa é séria. O esfriamento, ele é notório, tá? E sem compartilhar sem aquele compartilhamento cultural, de culto na igreja, você não consegue crescer espiritualmente nunca. O primeiro vento que der, né, Cleito, eu acho que a gente cai, cara, e cai pesado, entendeu? Cai pesado, porque até a vontade de você interceder, até aquele discernimento de você querer interceder pelo outro, vai esfriar também. Vai chegar um ápice que você não vai nem conseguir interceder para si próprio, né? Orar para si próprio com Deus ali, né? Eu penso dessa forma, né? À luz dessa escritura aqui que nós falamos, né? Eu concordo porque o que eu pude até perceber pela fala do presbítero é que hoje em dia o ministério virtual, as pessoas estão substituindo o ministério virtual em detrimento do ministério físico.
Por essa razão que os desigrejados eles encontram esse apoio tão grande, porque os pastores de internet, aqueles que não têm ovelhas, né, que tem o cheiro das ovelhas ali, aqueles que são pastores descompromissados, porque eu quero o teu like, eu quero o teu compartilhamento, eu quero que você me dê dinheiro, né? Mas eu não quero estar presente contigo, chorando o teu choro e vendo as tuas dores. Então, ocorre que a gente vê uma perca total do senso de comunidade verdadeira, né? Que é vida na vida, pessoas juntas, né? Essa comunhão. E esse trecho aqui, né? Eu gosto muito de olhar para a Bíblia, porque ela é a nosso guia, né? A palavra de Deus, ela é perfeita, é inerrante. E aqui o presbítero leu o 11 e o 12, e o 13 diz algo interessante. O 13 diz: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Glória a Deus, né? Sabe, o povo hoje, a galera desigrejada, eles... Existe a gente comentou até no podcast passado do Deus esquecido, ultimamente, que é o Espírito Santo, né? Que agora ele tem ganhado espaço, né? As pessoas estão louvando, né? Pelo Espírito Santo, mas elas perderam agora o espaço da doutrina da palavra, né? Então as pessoas elas confundem o que é o Espírito Santo. Elas sentem um arrepio, elas sentem, né, algum efeito no corpo, né, alguma sensação, algum tremelique, e elas acham que aquilo é Espírito Santo e aquilo vai guiar elas. Será que eu devo fazer tal coisa? Eita, arrepiou aqui, ó, é o Espírito Santo, vou fazer. E não, sendo que a nossa fé não pode ser baseada nesse tipo de coisa, né, que é um pragmatismo, né, tolo, vão, vazio, oco, né? Isso é vaidade. O sentido de vaidade é aquilo que é oco, que não tem substância própria, não tem estrutura. Então a palavra de Deus é o nosso guia, e as pessoas, quando elas ouvem a palavra, elas se chocam, se decepcionam, se irritam, se entristecem, e aí elas se tornam insubmissas à palavra, criando interpretações loucas e frívolas para justificar os seus pecados. Aí começa aquela tese, né, Cleito, que o coração, aprendo muito com o nosso pastor ali da Restauração em Cristo, pastor Alex Luiz, que o coração do homem é enganoso, né? E quando você fala de uma situação dessa, você começa a ter um abalo emocional, né? Você começa a ter um impacto emocional, que esse impacto emocional vai te levar a um precipício muito grande. Exatamente. Né? Vai levar você a um precipício muito grande, pior ainda, você vai levar até a sua família que está ao seu derredor. Né? E você começa a se enganar a si próprio. E as pessoas de fora que estão fracas na fé, elas vão ouvir aquilo tão positivamente, porque vai estar massageando o próprio ego, né? O próprio eu, né? E aí ela também recebe essa emoção, né? E que dentre isso ela vai começar a falar, puxa, é verdade, né? Eu não preciso estar numa união, não preciso estar numa congregação, né? E isso vai te causar um abalo espiritual muito grande. E tomar cuidado, né, para que aquilo que a gente conhece na Bíblia, que é a apostasia, né, Cleito? Exatamente. Porque a apostasia, pastora Cláudia, ela é perigosa, né? Se ela vai, eu sempre falo quando eu estou no trabalho, o mal, ele é o seguinte: você é um barco que ele vai, você está ali, você é um barco e você está ali. Aquela água representando o mal, ela vai estar batendo gradativamente, entrando no seu barco. E o barco, na realidade, povo, ele é ferro, não é madeira, né? E você sabe que o sal em si, quando ele bate no ferro ali, naquele barco, ele vai oxidando aos poucos, né? E o problema é esse, a oxidação contínua, aquela que vai aos pouquinhos, vai
Corroendo. Vai corroendo. Isso, essa é a frase mais correta, pastora Cláudia. E quando você vai ver, você vai estar de um jeito tão corrosivo, né? Que se alguém passar, você vai ter que, pode até tomar um talho na mão e desse talho você vai morrer de desobediência, excesso de desobediência, você vai morrer de excesso de convívio, de união, aquela coisa que você não vai ter mais, né? Aquilo que eu falo sempre é o excesso, aquele excesso de corrosão de coisas ruins que vem ao seu coração e que você vai acabando distanciando as pessoas de você e você de Cristo. Aí nem a apostasia mais você já é Entendi. Né? Você já está morto. Entendi. Não é verdade? E o perigoso é isso. Eu acho que o que não pode é que nem a gente sempre fala, né? Um abismo gera outro abismo, né? Isso é perigoso porque você vai acabando caindo e levando muitas pessoas junto, né? Eu acho que o amor cristão, quando nós falamos aqui, é união, é essa coisa de conversa, bate-papo, né? Um bate-papo saudável, né? Porque tudo que quando nós falamos que é a favor ao nosso ego é perigoso. Quando nós falamos que não é a favor ao nosso ego, que não é a favor aquilo que nós queremos, mas sim o que Cristo quer falar para nós, né? Fica uma coisa, você começa a ficar mais imune, né? Você começa a ficar mais impermeável, né? Aquela água bate em você, ela escoa porque ela não consegue achar uma brechinha para te deixar, para invadir a sua mente, para deixar você com uma corrosão na mente, né? Isso é muito perigoso. Eu em si, Cleiton, eu agradeço muito a Deus por até ter esse momento de dialogarmos sobre um diálogo normal, um diálogo tranquilo, né? Que nós, sem querer, invadimos a parte de desigrejado, e acredito que nós vamos invadir outras partes também, né? Mas, assim, eu agradeço a Deus para a gente usar o meio de comunicação, o meio de internet, para a gente falarmos de coisas boas, de coisas que possam acrescentar coisas boas para nossas vidas, que nós consigamos acordar no dia de manhã, dar graças a Deus, né, e para o nosso trabalho e na volta termos condições, e o Espírito Santo ele vai te ajudar nisso, para cultuar na igreja, né? Eu creio. Eu penso dessa forma, né? Eu creio. Porque a igreja ela é isso, a igreja ela veio para te ajudar, né? Somos a igreja, somos, mas sem a união nós não conseguimos dar uma palavra amiga, né? Uma palavra de correção, né? Que é muito melhor para que você possa crescer, né? Não ficar ratítico, não diminuir, não ficar mais assim, sabe? Eu penso dessa forma. Amém. Eu gostaria de fazer uma observação que não tem nada a ver com o assunto. É que assim, a gente gravou o primeiro podcast, o combinado era a gente trocar as roupas para parecer que a gente gravou outro dia. A pastora Cláudia, esperta, trocou a dela e não me falou nada. Eu tô com a mesma roupa aqui. Aí parece que eu sou o porcão que usa a mesma roupa, tipo, toda semana. Não, gente? Galera, ele gosta dessa camisa. Esse é o porém. Ele gosta dessa camisa. Foi tudo gravado no mesmo dia, o podcast da semana passada e esse, né? Obrigado, pastora Cláudia. Obrigado. Deus abençoe mesmo, senhora. Presbítero Oséias, é um prazer recebê-lo aqui, né? E quando a gente recebe um convidado, a gente gosta de que o povo conheça quem é o convidado, né? Sim. Nós o conhecemos, nós sabemos do seu trabalho, da sua, né, do quanto o seu serviço tem sido importante para o reino, né? Você está servindo a Deus na Igreja Restauração em Cristo, né? Sim. Para quem não me conhece, pessoal, meu nome Por favor, se Oséias apresente. de Paulo Ferreira, né? Casado, pai de 2 filhos, e uma nora e um neto, né? E dentre isso tem uma mãe também que mora comigo, né, pessoal? E assim, como diz aí a palavra, o justo trabalha em prol à obra, né? Então nós temos que hoje eu congrego na Igreja Restauração em Cristo com o pastor Alex Luiz e toda a família, né? Um abraço para Restauração, todos. né? E é vero que o pastor Alex ele me conhece muito bem. Não estou muito atuante ultimamente, né? Por isso, até então, aquele
aquela frase, né? O desigrejado, isso é bom que você reconheça o mal, que você reconheça, né? Para que você possa fluir e caminhar com Deus e a sua congregação em conjunto, né? Eu acho que isso é bem assim, é muito bom, né? E a minha vida hoje, ela é pautada em trabalhos, como para ganhar o seu pão de cada dia. A minha vida hoje é pautada, né, sou muito caseiro, né? Para quem me conhece, as pessoas mal me vê na rua, né? Aí abre um podcast desse aqui e vê o irmão Oséias ali, né? Eu Oséias, falei, mas esse irmão mal sai na rua, tá? Mas para falar, né? Não, isso aqui é as induções, pessoal, é a indução de amigos, sabe? Ele foi convocado. Onde um bom amigo chama você, né? Mas a realidade é essa, a realidade, a minha realidade, ela se difunde nisso, né? Igreja, trabalho, casa, né? É importante que nós sejamos em nossas casas um bom líder, né? Que isso às vezes pecamos, às vezes eu peco, às vezes todos nós pecamos. Uma coisa para curar isso é o culto no lar, isso é muito bom. Se você tiver condição de fazer um culto no lar, é importantíssimo, né? Eu acho tão engraçado que quando eu falo aqui, né? Eu falo para mim mesmo, né? Eu acho tão legal isso, porque o bom pregador é aquele que faz o seu esboço e quando a navalha corta, ela corta para os dois lados, né? Isso é edificante, não é? Não é aquele pregador lencinho que no fim do culto deixa suado lá para que as pessoas possam, nada contra, tá? Mas sendo contra, né? Eu não curto muito isso. Sou mais de uma linha pessoal conservadora, tá? Congrego numa igreja aí muito conservadora, muito clássica, muito temerosa a Cristo, assim como esse ministério da pastora Cláudia, do pastor aqui Cleiton, que muito eu conheci esse menino pequenininho, né? Desde uma igreja de 1900 e coalhada lá atrás, né? 1900 não lembro. 1900 e não lembro, perfeito, né? Eu sempre quando eu falo do Cleiton, eu falo assim, pessoal, você conhece o rapaz lá? Eu conheço o Cleiton, legal, né? Rapaz, eu conheço aquele menino que ele fazia solo no braço da guitarra, né? Eu achava tão legal aquilo, né, cara? Mas ele é pequenininho, ratíticozinho, né, cara? Mas era um menino abençoado e um dia eu olhava assim, Cleiton, com toda temorosidade, com a palavra de Cristo, dínamos, né? Você é uma dinamite na mão de Cristo. Amém. Né? Cláudia, feliz a esse ministério de ser constituído por pessoas com base cristã, Amém. Com base bíblica, né? Tudo que é feito, tudo que é orquestrado, tudo que é desenvolvido é feito à luz das Escrituras, né? Então eu vejo dessa forma. Eu até então, naquela época, eu conheci a Cláudia, que eu conheci o Cleiton, ainda estava para ser formado em um diácono, né? Eu acho muito legal, porque a igreja que é velho que eu vi de uma família tradicional, né? A família dos meus pais, da minha mãe, né? Na realidade, né? Família de batistas, presbiteriano, né? Onde de manhã eu acordava e ia no catecismo da igreja, que é a escola dominical, o seu avô chegar para você e falar assim: o que você aprendeu, né? Do livro da Bíblia, né? Só faltava ele falar dos Pentateuco, né? Cita para mim, né? Mas assim, gente, eu acho que a base ela é muito boa para te deixar a cada dia mais maduro, para te ajudar a te deixar a cada dia mais maduro. A base cristã, a base da família em si é uma base que Satanás ele quer destruir de qualquer forma, né? Tanto é que nós vemos a nossa política hoje como está defasada, deteriorada, né? E quando você coloca um cidadão lá
na presidência, quando você coloca um governador federal ali no alto e o cabra quer fazer alguma coisinha de boa, né? As pessoas já começam a apedrejar, as pessoas já começam a se sentir mal porque sabem, né? Porque estão já frudadas, né? No mal, já estão já frudadas naquelas coisas, né? Ruim, né? E essas coisas ruins, gente, a gente pensa que... Uma vez eu aprendi, Cleiton, às vezes eu costumo falar muito, mas uma vez eu aprendi que dentro de uma empresa, quando você passa 20 minutos do seu almoço a mais, quando você vê um clipe no chão, em vez de pegar e colocar na sua gaveta, mas coloca no bolso, né, e leva para casa, e quando você vai, é como se você estivesse tirando, sabe, a cada dia mais um pouquinho do dinheiro do patrão, do bolso do patrão. Sim. Vai chegar uma hora que isso tudo cai, isso tudo vai chegar uma hora que seca, né? Então as pessoas, muitas das pessoas hoje estão acostumadas com isso, né? E devemos acordar, né? Eu acho que esse podcast aqui ele está sendo muito feliz, apesar desse bate-papo eu falar demais, né? Mas assim eu digo a vocês que o meu princípio de ser de um cidadão, né? De um cristão, né? Apesar de todas as desavenças, apesar de todos os problemas, né? Que temos em excesso, muitos em excesso, outros não, né? Deus dá uma dosagem para cada um, aquilo que ele consiga levar, aquilo que ele consiga dominar, não é? O Espírito Santo de Deus vai te guiando e vai te ajudando bastante. Essa é a realidade, né? Mas assim, Deus não dá um peso para você que você não consiga carregar, não é? Então o irmão Oséias, ele é isso, tá? Eu sou uma pessoa que adoro falar sobre Cristo, adoro a parte família, adoro a parte da respeitabilidade em si, Cleiton, é o que nós devemos fazer. Hoje eu louvo a Deus pelos meus filhos, né? Hoje eu louvo a Deus pela minha esposa, louvo a Deus pela minha mãe, né? Apesar de ela ter nascido no tradicionalismo, né? Hoje ama e se esbalda no pentecostalismo, né? Ainda bem que ela é uma pessoa já de idade, senão não vai rodopiar. Não, pessoal, é brincadeira, não temos esse costume, né? Somos libertos nisso, mas assim, o irmão Zés é isso, tá? Hoje nos reunimos, fui convidado para, apesar de estar fazendo algumas coisas em casa, mas fui convidado hoje para estar aqui com esses irmãos aqui, que é o qual persistem, né? Persistem e lutam, né? Para estar no Evangelho, para levar o Evangelho de uma forma ou de outra. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês, esses dois que estão aqui, eu os admiro muito. Amém. Vocês não param. Quando não é nesse negócio de podcast, essas coisas todas de internet, é na igreja louvando. Eles congregam aqui, eu moro ao lado, pessoal. Eu vejo a Débora aqui louvando, né? Eu vejo a Débora louvando aqui, vou te colocar na fogueira aqui, Débora. Eu vejo você louvando, vejo o Cleito cantando, eu fico viajando, né? Estou ali na louça, estou ali na lida, estou ali resolvendo alguns problemas, né? Ou cuidando do meu neto em si, e eu fico ouvindo e me apaixono. É apaixonante, pessoal. O trabalho deles é incessante, o trabalho de vocês é incessante. Eu não sei se seria o melhor momento como é um bate-papo, porém é um bate-papo para todos verem, né? Mas é bom reconhecer a cara dessa igreja, né? Uma igreja que briga muito contra o inimigo, né? E eu louvo a Deus e oro a Deus, peço a Deus que, Cleiton, você continue. Está devagar, tem que ir mais para cima ainda. Concordo. Tem que ir mais para cima ainda, né? Esse menino é uma dinamite, gente. A Cláudia também é uma até pela voz dela, né? Até pela própria voz, até pelas ministrações, né? Que aos quais ouvimos, né? É apaziguadora, é sempre naquela calmaria, né? Te levando a reflexões, né, Cláudia? Parabéns por isso. E falo também, pessoal, dos irmãos da minha igreja, né, onde eu congrego, são também guerreiros como esses
esse povo daqui da Atos, né? E um pastor que é professor, um pastor que é filósofo, um pastor que, é muito bom e edificante, né? Não se preocupa, na realidade, né, em massagear o ego de ninguém. Ele preocupa em ministrar a palavra, ensinar a palavra. É uma família abençoadora, né? Digamos assim, né? Uma família abençoadora. Né? Exatamente. Porque pastores assim como vocês, como o meu, se abdicam de seus aconchegos do seu lar, né, para guerrear, né, para levar a palavra, né? Isso é importante. Pessoal, isso na realidade é o Oséias, tá? Eu não costumo me esconder, nem muito menos vender algo que eu não seja, né, pessoal? Isso é muito importante na vida do cristão. Às vezes eu vejo, Cleiton, muitos cristãos colocar seu paletó, colocar aquela coisa, né? Mas por dentro ali, por fora também, não condiz, né? Então, assim, eu prefiro... sou um presbítero um pouco duro, na realidade, né? Mas assim, pessoal, mas de um grande coração, de um grande amor, né? Treinado ali por Cristo, pela luz da palavra, né? Somos habituados em orar, somos habituados em jejum, apesar de muito tempo não fazer, né? Mas isso é muito importante na vida do cristão. Confesso que todo momento que nós estamos só em nossos lares, né, é aí que nós vamos conhecer quem somos nós. Verdade. Não é? O pastor Alex ele sempre fala isso e eu acho isso muito lindo e maravilhoso. E no fim de tudo isso, dependendo do que você faça de bom ou faça de ruim, Deus nunca vai anular a tua responsabilidade, não é? E por isso, para toda reação, para toda ação há uma reação. Essa reação, ela é muito perigosa, né? Quando é uma reação que não é a favor a escritura, que não favorece a escritura, que realmente ela não vai favorecer a sua mente, né? Eu acho que as nossas mentes, ela tem que estar assim, tá tranquilo, importante, vai se unir com alguém, vai ler a Bíblia, vai fazer um diálogo, um bate-papo desse aqui, né? Vai procurar ouvir louvores, né? Vai procurar orar, né? Porque às vezes quando nós buscamos ocupar a nossa mente, né, em Cristo, né, nós começamos a deixar ela macro, com a visão macro perante a Bíblia, Cleiton. Eu acho isso muito importante, termos uma visão bíblica política, né? Temos uma visão bíblica cultural, né? Temos uma visão bíblica macro, né? Aberta, né? Para que nós consigamos sabermos entrar e sair de qualquer situação, né? Digamos assim que essa também é uma situação, não é? Porque aqui nós estamos falando para um mundaréu de pessoas, né? Então, ou seja, eu confesso a vocês que é importante um dia você sentar numa cadeira como essa e discutir, falar, né, sobre Cristo, sobre a Bíblia, né, dar força aos nossos irmãos e a outro reversa, né, os irmãos dão força a nós, né, e eu acho isso importante. Esse é o Oséias que vos fala aqui, né, que tem uma família que tem uma Bíblia, que ama Cristo, né, e muito, digamos assim, muito obediente, né. Tem que ser a pessoa tem que ser muito obediente ao seu líder, tem que ser, pessoal, nunca fale do seu líder mal, nunca fale de ninguém mal, tá, pessoal? Se você quer falar mal de alguém, a Bíblia te ensina a você falar mal de alguém, por incrível que pareça. Porque toda vez que nós falamos sobre um desigrejado, toda vez que nós falamos sobre o apostolado de Paulo, na realidade ela vai estar falando das pessoas que estão acostumadas a fazer coisas maus, coisas ruins,
Assim como também nós pecamos e assim como também nós cometemos coisas erradas. Então nós vamos estar falando de nós através da luz da Escritura, automaticamente aprendendo dela, né? Se saciando dela, né? Então esse sou eu, esse somos nós aqui, né? Dando a cara a bater, não é verdade? Sem medo, né, de qualquer situação, né? Eu acho que nós cristãos somos feitos para ajudar um ao outro, né? De uma forma ou de outra, orando, de uma participação, né, num convívio, né, e etc, né? Mas assim, eu acho que o mais importante de tudo isso é a união em Cristo. É você deixar Cristo desenvolver em você algo de bom até que você chegue a um ápice de ser um dínamo na presença de Cristo. Amém. Né? Amém. Então, agora vamos para a parte das perguntas, presbítero. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Como foi a sua conversão? Como que aconteceu esse momento em que você encontrou-se com Cristo, que Cristo te achou ali? Na verdade, nunca perdeu, né? Mas... Bom, para deixar vocês cientes de como tudo começou, né? Eu vou ter que dar uma resumida. Tudo começou com a dona Miriam Salles de Oliveira e o senhor José Paulo Ferreira. Ambos se conheceram, ambos tiveram um filho, que é onde ao qual minha mãe perdeu, e depois me teve. Teve alguns conflitos. Dentre esses conflitos, eu fiquei um tempo com a minha mãe e com os meus avós, né? Fui criado um tempo, né, na realidade, com os meus avós. Um tempo onde ao qual era como se fosse um sítiozinho, uma chacrinha, parecia, né? Porque naquela época, pessoal, quando se tinha um terreno grande, existia bananeiras, existia frutas e etc. E bem na frente, assim, onde tampava, né, a rua lá da frente da casa da minha avó, existia um paredão enorme, que era a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Recife, Casa Amarela, né? Então, ou seja, tudo no cristianismo em si, tudo aconteceu ali e aconteceu também com o lado pentecostal, que era meu pai, né? Meu pai era terrivelmente pentecostal, né? Meu pai não tinha aquela cultura como nós, né, temos hoje, mas queria que os filhos andassem em Cristo. Mas a minha vivência em si, o evangelho na minha vida, graças a Deus, cresceu na minha infância, cresceu quando eu nasci, né? Tanto é que, não preciso ir muito longe, né? Oséias, te lembra alguma coisa? Não Oséias, né? Bem nordestino, mas Oséias, né? Oséias de Paula, né? Meu nome é Oséias de Paulo Ferreira. Dá para lembrar, né? Minha tia, até estava conversando no início, eu tinha uma tia chamada Tia Pequena, né? Que é da parte do meu pai, eles que escolheram. Então eu nasci, pessoal, num berço cristão, né? Esse é Oséias na sua nascença em Cristo. Mas assim, você nasceu no berço cristão, na família cristã, mas teve algum momento que você sentiu algo assim, que você, puxa, eu acho que agora eu entendi a coisa? Galera, é assim, ó, eu não posso puxar muito assim, não posso puxar muito, pender muito pelo lado pentecostal, nem muito menos pelo lado tradicional, porque esses dois pesos são muito grandes na minha vida, né? São muito grandes na minha vida. Mas o que mais me emocionou, o que mais me levou, o que mais me fez acreditar, porque sentir é problema, né? Eu tenho isso comigo. Mas o que mais te afervorou na fé, né, foi saber que, para compreender Cristo, não puxando a sarna para o lado tradicional, pessoal, né, mas para um lado mais moderado, um lado clássico, tirando esse negócio de tradicionalismo e pentecostalismo, né, tirando esses dois pesos, né, mas o que me fez mesmo foi essa situação do estudo bíblico, né, da Bíblia em si, né, uma cultura que vem de muitos anos, uma Bíblia Genebra. E aí, pessoal, como é que fica?
né? Então, assim, eu nasci assim, né, dessa forma, como eu estou falando. E essa segunda pergunta do Cleiton, o que me fez mesmo a acender essa chama, né? Porque, assim, a chama, ela não vem se acender, ela já, quando você já nasce em Cristo, quando você já vem, né, caminhando, sabendo o mal e o bem, sabendo que não tem um caminho, um caminho secundário, né? É aquele caminho primário, aquele caminho ali mesmo e pronto, acabou, entendeu? Você não tem mais para onde correr, né? Então, o que me fez assim, até essa inspiração, que me fez chegar mais a Cristo, vamos se dizer assim, ou eu acredito assim que essa mistura do lado mais fervoroso e do lado mais solene, né? Maravilha. O que eu pude notar é esse lance de quando a sua percepção, né, de fato da sua conversão, foi quando você teve o impacto com o estudo que o levou mais para o tradicionalismo, né? O tradicionalismo, uma linha mais calvinista, uma linha mais, sim, né, sim. mais voltada. Mas tem uma base muito grande de uma Wesleyana da vida, Ah, né? sim, com certeza, né? É uma coisa mais harmoniosa, né? Eu até acho bem importante, né, para eu também gostar de me debruçar nos estudos, eu acho bem importante, né, porque eu consigo ver em ambos os lados, né, o efeito da glória do Senhor por meio deles, né? É devastador. Você vê que até mesmo, né, o casal de suecos que vieram, né, implementaram Sim. aqui, né, as igrejas aqui no Brasil. Então, você vê que ambos eles trabalharam para trazer, com o coração cheio de Cristo, para trazer a palavra do Senhor para o mundo, né? Então, quando você teve essa mudança, de fato, essa virada de chave, foi quando você percebeu, não, eu acho que agora eu tô seguindo a Cristo, né? Pessoal, a gente já consegue amadurecer muito nisso. Eu acho que eu entendi melhor o que o Cleito andou. A pergunta do Cleito foi depois de casado, né? Depois de casado. Interessante. Mas depois de casado. Porque eu tive uma oscilação muito grande, né? Tanto é que depois que eu saí da Batista, fui direto e congregava também à noite. Era de manhã na Batista e à noite na Presbiteriana. Depois passei aqui, quando eu vim para São Paulo, fiquei um bom tempo há quem fale mal, há quem fale bem, mas eu fiquei um bom tempo na Madureira, né? Depois disso, depois de casado, teve umas reviravolta. Não houve desvio, não houve aquela coisa de desviado, né? Mas houve uma coisa muito legal. Dentro dessas reviravoltas, eu não posso ser injusto, e a minha memória também ela pode ser injusta comigo, Cleiton, mas pastora Cláudia, mas eu tive uma passagem muito grande na Madureira, inclusive com esse pastor ao qual eu congrego, né? Que, cara, é de uma lição de vida muito boa, muito, muito ardente, né? Mas, assim, depois disso, fiquei um tempo no gelo. Desse gelo, passei para Filadélfia. Foi onde que surgiu o diaconato, né? Foi onde que surgiu. Adorava ajudar a Cláudia nos afazeres ali com as irmãs, com aquela pegada, aquela coisa que você, se vira. Foi na Filadélfia que vocês se conheceram? Na Filadélfia, sim. É onde eu conheci também pelas passagens, né? E dentre isso, há quem fale mal, há quem fale bem também. Eu tenho essa maneira de falar, pessoal. Sensacional. Essa frase. Mas assim, o pastor Edivaldo em si, não é? Vocês nunca vão me ouvir falar mal de pastor, pessoal, mal de ninguém, de Deus. tá? Mas assim, eu vou falar para você, né? Foi o cara que enxergou, um visionário, o cara. Com certeza. O cara é Com uma certeza. visão fora do normal. Tanto é que as pessoas que congregaram, que aos quais ele levantou, na minha passagem, se não fugir, me pega aí pelas suas perguntas, que eu costumo fugir, Cleiton, apesar da idade, mas aí trabalhando lá, veio o diaconato, veio o crescimento, né? Veio o despertar. Por isso que eu falo para você que foi depois do casamento.
Depois do casamento, que ainda penteia aqui... O que no casamento foi o punch que você se ligou que deu essa mudança? É O que quando você você acha? anda só, quando é você e a sua família, quando é só você líder. Eu acho que você aprende por isso que o meu pastor fala, você tem que ter muita bagagem, não é do dia para a noite que você vira um diácono. Exatamente. Não é de um dia para a noite que você vira um presbítero. Não é do dia para a noite que você vira um pastor. Você tem que ter bagagem, você tem que ter estudo, você tem que, de alguma forma, não é querer demonstrar, mas querer passar para as pessoas que você tem aquela approach, aquela coisa, né, de você querer trabalhar para o reino. Foi onde que o Edivaldo, na realidade, eu acho que no convívio com a Cláudia, no convívio com a Simone aqui, no convívio com o presbítero Luiz Maia, porque foi um persistente. Esse cara, ele persistiu para mim na Filadélfia. Sabia, Cleiton? Insistiu, né? Insistiu, mas insistiu ferozmente. Não largava. E eu não largava o osso, não, cara. Mas nem a pau. Que bom ter Não alguém largava. assim, né? Isso é bom, porque isso significa que Cristo, ele nunca vai deixar você só. E se você pensa que naquela época eu estava só, e se eu pensava que eu estava só, não é nada. Simplesmente Deus estava trilhando uma rua para mim, de pedra, de espinhos, de um monte de coisas, para que eu pudesse andar nele, se cortar, sentir dor, aprender, na verdade, né? E foi onde que veio o diaconato. Logo após, passei para uma igreja de Madureira, voltei de novo, dentre Madureira depois, voltei, fui ajudar uma determinada igreja de grandes amigos meus, pedi autorização para o pastor concedeu, né? É o mesmo pastor que eu estou até hoje, pessoal. E fui, né, para essa igreja, onde essa igreja foi um aprendizado muito grande, e também, né, lado pentecostal, tá? Então, isso tudo já no lado pentecostal. Então, ou seja, foi ali também que eu aprendi muita coisa, né, pessoal? Eu via os meus líderes antigamente na Filadélfia, pessoas que trabalhavam muito, pessoas que, né, Claudinei da vida, Cláudia da vida, e assim vai sucessivamente, Luiz Mar, né? Então, ou seja, esses... E o pastor Edivaldo em si, que o cara é maluco de pedra, entendeu, cara? É um ser humano, sabe, sem comentários. Então, dali em si, Cleiton, eu fui para essa igreja ajudar esses meus amigos, né? Que, inclusive, era o Cláudio, o pastor Gadelha, até a Natália, o pessoal, né? Muito legal, fui muito bem recebido também, né? Trabalhamos junto um bom tempo, depois eu saí, voltei para o lado cauteloso, né? A gente trabalhei muito em escola dominical e etc, na liderança, aquela coisa toda. Depois eu fui para o pastor Alex Luiz, né? E dali trabalhei um pouco, né? Estacionei um pouco, né? Sou reconhecedor, né? Disso, dá muito trabalho, né? O pastor, né? Então, assim, mas assim, pessoal, a minha vida cristã, desde o lado tradicional ao lado pentecostal, é isso. Eu congreguei nessas igrejas que me fortaleceram muito, que eu aprendi muito na realidade, né? Nós aprendemos muito. Com certeza. Né? Cada passagem, né? E outra, tá, pessoal? Essa situação de você aprender dentro da igreja vai te ajudar também a você... no seu trabalho, vai te ajudar em um monte de situação na sua própria casa, né? Isso é muito bom. Manda a nova pergunta aqui. Que maravilha. Então, que bom poder ouvir a sua história, né? A história da sua conversão, né? A pastora Cláudia já vai te fazer uma pergunta aqui. Eu só antes gostaria de te fazer uma pergunta, né? Faz um bom tempo que você congrega, né, na restauração com o pastor Alex Luiz, e foi lá que você recebeu o presbitério, não é isso? Lá que Sim, você foi ordenado? Para você receber o presbitério, para você receber algum cargo dentro da igreja, né? Você primeiro tem que estudar um pouco, né? Você passou por um processo lá de estudos? Esse processo de estudo, processo... Discipulado. Como eu nasci, na realidade, em
digamos assim, em uma denominação que é o qual faz com que você tenha aquele peso e aquele reconhecimento que sem o estudo, sem o conhecimento, você torna-se uma pessoa, né, estacionada, vamos falar outras palavras, né? Então, assim, foi lá que, na realidade, que eu consegui o presbitério, foi lá que, na realidade, houve esse reconhecimento, assim como houve o reconhecimento na Filadélfia, na parte de diaconato, né? Teve uma determinada igreja que eu fui, que eu congreguei bem antes dessas situações, queria que eu abrisse mão, né, do diaconato e aquela coisa toda, e eu falei, como é que você vai abrir mão de uma pessoa que te ungiu, né? Vai desordenar a pessoa. Me dá para mim aí, né? Me dá para mim aí o curso que for, prova que for, os testes que for, a gente tenta fazer da melhor maneira possível para que esse reconhecimento permaneça, né? Mas eu não me esquentava a cabeça com isso, mas assim que eu passei a congregar novamente com o nosso pastor Alex Luiz, é um cara, eu não tenho nem o que falar, né? É um cara totalmente embasado na Bíblia, né? Na palavra, na realidade, tem um conhecimento muito, muito vasto, uma história muito vasta, uma bagagem muito vasta. E, dentre isso, eu acredito que ele reconheceu na pessoa do Oséias em si, né, o reconhecimento do cargo de presbitério, né, que não é fácil. O presbitério é algo pessoal. Não vai pensando que você vai ter um cargo e que você vai flutuar nisso. Não é isso, tá? Simplesmente a tua responsabilidade, ela torna-se mais pesada, torna-se, apesar dele não deixar que a gente sinta isso, né, na nossa igreja. O cara leva a igreja praticamente, apesar de ter presbítero e ter o diácono, né, mas assim, no cargo eclesiástico da igreja, ele não deixa que ninguém, ele prefere se matar, né? E se matar ali e levar todo mundo na melhor maneira possível, né? Mas o cargo de presbitério, foi lá e foi uma coisa muito, muito prazerosa, está sendo algo prazeroso, apesar de não estar exercendo como se deveria, como eu fui ensinado, vários exemplos na minha vida, né? Apesar de não estar fazendo isso ainda, né? Eu gostaria de estar ajudando muito mais. Eu gostaria de estar ajudando, né? Porque não tem esse negócio de muito mais, né? Muito mais é você estar na lida, não era nem para mim estar aqui num dia de quarta-feira. Ele sabe disso. Se ele estiver assistindo, ele vai dar risada, né? Porque eu mesmo puxo a minha orelha. Então, mas assim, se é um momento assim para falar de uma coisa muito boa, prazerosa, foi o caso da conversão ali, não uma conversão, mas no caso de você ser reconhecido como diácono, né, lá na Filadélfia, de você ser reconhecido. Olha, gente, não foi da noite por dia, tá? Foi depois de muitos anos, né? Uma construção, né? Foi uma coisa de muitos anos, né? E eu conheço ele desde o Maragogipe, não, desde o Jardim Felópolis, né? O cara tomava muita pancada, saía do Maragogipe a pé e para pastorear uma igreja do outro lado da Macedônia. O cara atravessava a Macedônia. Aí você tinha exemplos, aí é onde ele reconhecia, né, o trabalho. Ele já vem, é como o pastor Edivaldo, ele sabe, tem uma visão muito analítica. Conseguiu, né, reconhecer em você, né? Conseguiu, ele tem uma visão muito analítica se tiver que ficar só com um presbítero, só com um diácono, ele vai ficar só com um. Mas que aquele um ali fique, né? E que honre, né, na realidade, o cargo que foi ali dado, na realidade, né? Maravilha. Eu até percebi o ênfase na excelência, né? Porque nós temos um pensamento
bem parecido com relação à excelência. Estávamos falando disso no culto ontem, né? Ontem estava ministrando aqui no Descontamine-se, né? Que é o culto de doutrina, né? Culto de ensino bíblico. E ali nós estávamos falando sobre a geração, nossa geração, que é uma geração focada na excelência, né? Focada na excelência, mas que perdeu a essência do espírito, né? Que o âmbito da submissão, Cleiton, essa geração antiga, se o pastor fizesse assim, ó, Faz. ai, entendeu? Cabra. Hoje em dia não tem isso. Oi, se o pastor faz ai, você Vou para outro lugar. vai para outro lugar. Fica aí. Não. Ou então não vou para lugar nenhum Porém, e faço minha própria igreja ao meu bel prazer. Tá? Sem consagração, sem nada, sem ordenação. Entendeu? Eu acho que muita triste, né? essa galera de agora, essa safra de agora, esse povo de agora, Calma. Respire. Esse povo de agora, esses eleitos de agora, né, precisa. Eu sei, eu acho que isso é muito gostoso, esse bate-papo. Eu acho que se ele sentasse aqui, o meu pastor, você ia ver. Está convidado, pastor Alex Luiz. O cara é fora do. O senhor está convidado para participar. Né, o cara é fora quando do puder. comum. Mas assim, essa nova safra, ela tem que aprender, na realidade, o que é submissão. O que é um peso de falar de um pastor? O que é um peso de falar de um membro? O que é um peso de falar de um diácono? De falar de alguém do episcopado da igreja, dos cargos eclesiásticos da igreja, né? Essa safra de hoje, ela, se não for muito bem policiada, né, pelo seu próprio, que a função do pastor é essa, né? Fica delicado, né? Por exemplo, se você tem um pastor que estuda, que nem no caso do meu e no caso de vocês aqui, né? Você vai ter também obreiros que estudam, que se preocupem. Esse né? é o Se ideal. preocupam. Esse é o ideal. Eu entendo que talvez não seja o que está acontecendo, mas eu sempre falo, quando eu estou num trabalho, ou vai dar um treinamento, ou alguma coisa, eu sempre falo uma frase, né? Onde os olhos do líder estão, os seus liderados estão, né? Por mais que eu possa estar meses sem ir para a igreja, mas isso, se estiver corroendo na minha mente que eu estou errado, se estiver corroendo na minha mente que os dias de domingo, pelo menos os dias de domingo é para você estar na igreja, que é o dia do Senhor, se isso estiver fervendo, queimando no seu coração, na sua mente, Cleiton, joia. A consciência, né? A consciência tem que pesar, como a minha pesa. Né? Como a minha pesa. Então, enquanto ela estiver assim, legal. Né? É sinal que você reconhece o seu líder, você reconhece outros, né, líderes, né? E líderes de outras igrejas, assim como vocês. Né? Eu acho que o mais gostoso de tudo isso é você adentrar numa igreja como essa, no meu caso, e saber que eu sei que tem pessoas, como a Cláudia, como você, que são cristãos. E quando eu falo, mas Moisés, você está falando na mídia, aqui, na internet, para todo mundo ver, que são só simplesmente cristãos. É cristão, sim. Porque ele se preocupa com a obra. São justos. Né? São pessoas que têm a sua nomenclatura, não, mas têm o seu cargo dentro da igreja e honram o seu cargo. Né? A partir do momento, Cláudia, que honra quando eu falo, é que realmente está aqui, trabalhando. Era para você estar na sua casa, nas suas casas. Com certeza. E eu na minha igreja lá, ou eu trabalhando aqui na minha casa, né? Mas assim, gente, é isso. É um grande prazer recebê-lo aqui, pastora Cláudia, né? Amém. É assim, eu acho muito bacana, sabe? Quando a gente vê um servo de Deus, né? Sem títulos, um servo de Deus assim, dando essa honra, sabe? Bacana, dos seus pastores antigos, né? Do seu pastor atual, daqueles que a gente passou assim um bom período junto, né? E eu me lembro assim que quando a gente estávamos juntos, congregando juntos, né? Era tudo em comum, né? Era tudo em comum. A gente falava, vamos fazer tal coisa, e estava lá fazendo todo mundo junto, né? Eu lembro que uma vez eu falei para você assim, me ajuda com as irmãs,
né? Me ajuda com as irmãs. E quando foi naquele dia, você estava lá. E eu falei, nossa, que benção, sabe? Que benção. E a gente vai vendo que a gente vai sendo não reconhecido por aquilo que a gente vai fazendo todos os dias, mas a gente é reconhecido porque a gente se doa para a obra de Deus, né? Para aquilo. E naquele tempo eu lembro que pastor, ele fazia muito louvor, né? Gostava muito de cantar, levou um maestro para a igreja naquele tempo para nos ajudar. Você lembra disso? As loucuras do pastor Edivaldo, que, aliás, era as sandices do pastor Edivaldo que fazia nos cometer loucuras, né? Que dentre essas loucuras que foi beneficiar, dentre isso, passamos por motivo dessas loucuras, né? A gente ainda passamos por grandes apertos por essas loucuras. Sim. Que hoje, uma dessas pessoas, graças ao nosso bom Deus, e louvado seja o nome do Senhor, e Deus honrou, né? A pessoa hoje, eu não posso falar nem o nome dele aqui assim, né? Mas assim, na vida hoje, Deus seja louvado na vida dele. Está muito bem. Né? Graças a Deus, né? Então a gente, eu não me lembro assim de ver você tanto focado dentro da palavra, sabe? Eu não me lembro. Mas aí, quando a gente passou um tempo que a gente viu, eu falei, nossa, o Oséias agora está dentro da palavra, né? É um professor, né? Eu fui num dia no ministério que ele estava congregando, e naquele dia era dia de ensino, né? E eu achei aquilo tremendo, sabe? Aquilo que você trouxe naquele dia, eu falei assim, nossa, que com benção. As Bíblias, né? Que benção. Eu falei, nossa, que benção, né? Que benção. E eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, assim, porque a gente vê o que Deus faz, né? A gente vê o que Deus faz. E é assim mesmo. É no comecinho mesmo, aí vai olhando, né? Aí o pastor vai dando um puxãozinho aqui, um puxãozinho ali, e aí vem uma honra aqui, uma honra ali, pelo aquilo que a gente faz na casa do Senhor. E quando a gente olha, está assim, né? Hoje um presbítero, graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. No caminho do Senhor, que é mais importante. Focado, né? Focado no ensino, na palavra de Deus. E é muito bom. Muito bom. Quando você tem, Cláudia, amigos, eu tenho eu costumo dividir muito esse negócio de amigos, colegas, né? Eu costumo tentar, eu perdi um pouco isso, mas eu costumo tentar separar, dividir muito. Mas quando você tem amigos em Cristo que gostam, que são pastores, né? Quando você tem amigos assim, ele só te leva a exemplo a você querer também um dia pastorear, um dia, apesar longe de mim, misericórdia, entendeu? Eu quero esse fardo, não. Mas assim como nosso pastor, ele já nos ordenou aí para o cargo de presbitério, já é um começo, né? Já é um passo, os dois pés lá dentro, nem um passo, os dois pés lá dentro, né? Exatamente. Mas aquela época, voltando ao sentido da conversa da Filadélfia, aquele momento não era um momento de estudo, né? Porque a partir do momento que você recebeu o reconhecimento dos Pentateucos, que tem um grande ensinamento, né? Aquele momento lá era um momento de trabalho, um momento. Mas naquele momento, de estar ali trabalhando, de estar. Sim, mas já ardia isso no teu coração? Já ardia? Ardia, porque pouco mais ardia, porque eu acho ali um momento, aquela igreja era uma igreja, eu nunca vi coisa igual, mas era uma igreja de trabalho. Muito. Né? Era muito grande, cara. Com certeza. Era muita gente. Eu via a Cláudia ali como uma líder dali, eu via a Simone como uma líder, o Luizmar como um líder, eu falei, cara, eu não vou me atrever a ser alguém, eu vou me atrever a trabalhar, a pôr a mão no arado, entendeu? Se eu estiver satisfazendo eu estou satisfazendo a Cristo. Acho que era esse meu pensamento. Eu sempre tive esse pensamento. Se eu estou alegrando o meu líder, eu estou alegrando a Cristo. Né? Esse era o meu pensamento na época. Deus. Né? Então, eu acho que aquele momento foi um momento ícone, foi um momento muito bom de aprendizado. Né? Realmente. Eu tive o prazer de ver o Cleito pequenininho ali, de metaleiro pesado. Camisetinha branca. Eu só via aquele menino desse jeito, né?
Um menino que, já furdado na música, todo mundo tinha um anseio de tê-lo dentro da igreja, congregando. Era uma coisa de uma briga do caramba. Né? Então, assim, mais legal. Ele dá uma esquivada ali, outra esquivada aqui. Porque era um momento, né? Era um momento de Cristo ali. Era um momento de quem estava tentando pleitear ele para sigo, para dentro da igreja. Era um momento também de aprendizado dele com isso. De chorar por ele. Né? E chorar e sei lá. Né? Bom, mas legal isso, cara. Eu acho que o bom de tudo isso é hoje nós estarmos aqui vivo na fé. Graças a Deus. Vivo no hoje vocês estão ensinando. Hoje vocês pastoreiam. Né? Eu acho que isso que é um milagre. É um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Né? Deus com seus milagres excepcionais. Né? Eu acho que isso que é legal. O interessante é que a gente falando da Filadélfia, assim, né? Não tem como a gente, quando vai tratar das nossas histórias, Sim. não dar uma estacionada naquele período, porque ele, além de ter sido marcante, ele foi muito poderoso em Cristo, porque o tanto de igreja que não se formou, o tanto de pastores, né, líderes que não se formou, que saíram dali. Sim. Com certeza. Eu lembro do meu amigo lá do Világio, o Márcio, inclusive um abraço, Márcio, que ele mais o Eliel, né, eles estavam indo lá, né, que eram amigos meus ali do Világio, e eles, o Márcio pegou, você tem que ir lá conhecer e tal, os jovens assim, assado. Quando eu cheguei lá na igreja, eu me apaixonei, e eu lembro que eu até conheci a pastora lá, né, primeiro, e a pastora, assim, ela, né, me abraçou e tal, teve um carinho comigo. Foi bem bacana aquele momento. Os jovens era bem bacana. Tinha ali a Mônica, a Leila, a Leia, deixa eu ver se eu lembro, a Cibele, o Claudinei, que era líder de jovens, né? Sim. Quem mais que tinha? Gente, era gente pra caramba ali, né? E assim, aquele período ali marcou bastante. Foi um período de bastante inocência, de bastante amor e de muito trabalho, né? E ali eu conheci o presbítero, né? E eu sempre via vocês fazendo tudo, era lavando a igreja, limpando, era não sei o que, movimentando, tira coisa do lugar e leva para lá e vai para cá e tal. Aquilo foi um grande exemplo, foi um grande, sabe, uma grande escola para mim. Hoje eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ter participado daquilo, né? Eu acho que o bom disso tudo é como se fosse uma escola, tá muito longe, mas é como se fosse uma escola sacerdotal, né? Com certeza. Você está ali, está vendo todo mundo estudando, está vendo todo mundo ali nos seus livros, ali nos seus trabalhos, e era um dinamismo que fora do comum. Sim. Não parava esse povo maluco. Né? Não paravam. Estou falando sério. Não paravam. Né? Eram pessoas que... Né? Tanto é que quando eu entrei nessa outra igreja de meus amigos também, né? É um prazer enorme trabalhar, né? E nunca me dei o direito de chegar a pensar ou falar mal, ao contrário, nunca me... Eu falo aqui vamos dizer assim, que é rede nacional, né? Nunca se deu o direito de reclamar dos seus líderes, nunca se deu o direito de falar mal dos seus líderes, nunca se deu o direito, não se deu o direito de pensar mal de você mesmo. Amém. Se deu o direito de você olhar para Cristo e falar, eu só preciso trabalhar, eu só preciso fazer alguma coisa, eu só preciso ser alguma coisa para que alguém veja em mim alguma coisa inspiradora, digamos assim, né? Porque nós somos uma geração uma geração que gosta aprendia a ser submisso, a submissão, aprendia a trabalhar, aprendia a não olhar para o homem. Né? Eu sei que eu sou de línguas às vezes pesadas, às vezes não, né? Mas assim, me dói no coração quando eu vejo pessoas que, de vez de reconhecer o seu próprio erro, quer colocar o erro no seu pastor, colocar o erro no seu presbítero, no seu diácono, na sua liderança. Não façam isso, né? Não façam, não percam o seu tempo com isso, né? Tanto é que hoje eu estou na frente de uma pessoa líder de uma igreja,
uma outra pessoa líder da igreja, Débora ali no cantinho, não dá para ver ela aqui, mas, fora do comum, entendeu? Pessoas fora do comum, pessoas que lá atrás eram visionárias, pessoas que trabalhavam, né? E hoje não cansam, e na realidade o trabalho dobrou. Né? O trabalho dobrou. Porque hoje, se você, por exemplo, hoje, como pastor da igreja, você hoje tem os dias de culto, né? Vocês têm o dia de culto de vocês, e também tem um dia de descanso, que é esse aqui. É o dia de descanso, né, pessoal? Dia de montar um podcast, não é isso? Podcast. Isso, é onde eu aprendo lá, né? E está falando de Cristo, convidando um presbítero, convidando um pastor, convidando um irmão, convidando... Eu falo para vocês, façam isso, sentem nessa cadeira, participem, né? Às vezes não tem como a placa da sua igreja ser demonstrada, mas é uma forma de você elogiar o seu pastor, elogiar os seus líderes. É uma forma de engrandecer o nome de Cristo, que isso que está em primeiro lugar, né? Porque o irmão Zé dá muito ênfase a pastor, dá muita ênfase a líderes. É óbvio. Se você dá ênfase a pastores, se você dá ênfase a líderes, você vai estar dando ênfase a Cristo. Não é uma coisa muito 1, 2, 3, né? Você está aqui, você elogia aqui, você está elogiando a Cristo, porque Cristo formou eles, Cristo formou vocês, Cristo formou os meus líderes, né? Foi Cristo que nos formou e que faz com que hoje nós estejamos aqui e passamos a conversar, dialogar, falar de uma coisa boa, em vez de estar falando mal de alguém ou de outro, né? Nós estamos aqui, né? Falando de Cristo. Amém. Que é o nosso objetivo maior, né? É o nosso objetivo maior. Pois bem, meu querido, é um grande prazer recebê-lo aqui. A gente fica muito feliz por poder conversar. Esperamos, né, em mais uma oportunidade, poder conhecer um pouco mais da sua história, né? E eu louvo a Deus por você ter disponibilizado esse tempo. A gente sabe que estava corrido. Foi um convite / convocação / né, segura na mão e vem puxando. Isso, foi. Como é um escorregão, né? Aqui do lado, né? Mas assim, pessoal, eu fico contente e virei mais vezes, vamos falar de alguns temas, não tem problema, né? Amém. Se eu precisar de auxílio, diz com 90 aí, né? Mas é isso aí. Né? Amém. Tamo junto. Então, minha gente, esse foi o papo de hoje. Conversamos aqui com o presbítero Oséias, né? Agradeço muito a você que esteve aqui conosco, né, pastora Cláudia? Amém. Nós só temos a dizer a Ele que nós amamos também Ele muito, né? Muito. São muitos anos de caminhada junto, né? Sim, com certeza. Mesmo não estando no mesmo ministério, né? Já congregamos muito tempo junto, mas a gente está sempre juntos, né? E a gente quer dizer para você que a gente ama muito você. Amém? Nós é um prazer ter você aqui. Amamos e nos inspiramos bastante no seu ministério. Um abraço para a Igreja Restauração em Cristo, para o pastor Alex Luiz e para a esposa dele, a Neiva, né? Para os filhos e para todos os membros, família, Renatinho, todo mundo que congrega lá, uma bênção. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like aqui para abençoar esse vídeo, para distribuir ele para todo mundo, tá bom? Compartilha com os amiguinhos, tá? Se esse papo edificou. E, presbítero, por favor, deixe aqui as suas palavras de encerramento para esse podcast. Eu peço aqui a você que você possa estar nessa cadeira, assentado aqui, e falar, compartilhar os seus conhecimentos, compartilhar, exalar o cheiro, né, de um verdadeiro cristão. Eu peço a vocês que continuem firmes na fé, não se desfaleçam, não se deixe levar por vãs conversas, né? Porque de vãs conversas, né, o inferno aí vai estar simplesmente pulando de alegria, e é uma coisa que nós cristãos não devemos deixar, né? Então eu deixo aqui a vocês uma palavra amiga. Continue servindo a Cristo. Amém. Amém. Amém.
Então é isso, gente. Deus abençoe. Até a próxima e fique na paz. Tchau. Aquela parte tá tudo certo. Meu presbítero. Valeu, tamo junto. Amém. Tamo junto. É isso aí, minha gente. Diaconisa Débora, você... vamos tirar a foto ali para ir para a postagem, né? Então vamos lá. Já tirou a foto? Já tirou um monte dela. Um iPhone desse aí, ó.